Só existem três tipos de consórcio no Brasil. E nesse vídeo eu vou dar uma pequena aula sobre cada um deles, entrando de forma mais profunda, para você ter ciência e saber como investir, como fazer esse tipo de operação. É importante que você saiba, porque não existe nada fora isso. Se alguém tentar te vender, se aparecer alguma outra coisa que não sejam essas três formas, cai fora, é fria. Vamos para a aula. Hoje no Brasil, nós só temos essas três formas de ter um consórcio, de adquirir um consórcio, tá? De conseguir se alavancar através da ferramenta do consórcio imobiliário. Então aqui eu não vou explicar para vocês o conceito de alavancagem, nem nada disso, mas sim de uma forma mais pontual sobre o produto consórcio. Então, independente se for banco, independente se for administradora de consórcio, você só vai ter essas três situações para adquirir um consórcio no Brasil, beleza? Então vamos lá. Primeiro de todos, tá? Que é o consórcio planejado. Esse aqui é o carro-chefe, vamos colocar assim, do mercado de consórcio hoje em dia. Por quê? Porque hoje essa é a forma, vamos colocar, mais barata, onde você tem uma capacidade de investimento, onde você consegue ter um retorno muito relevante dentro, tá? Quais são as características desse tipo de produto? Então vamos lá, eu tenho um prazo maior. Por quê? Normalmente, esse tipo de produto, ele é um produto que tem prazo. Então, é um produto que o grupo em si, ele está iniciando ou iniciou há pouco tempo, tá? Então, aqui a gente está falando do quê? Pô, Guilherme, o que é um prazo aí? Bastante prazo. Ele vai girar em torno de 180 a 240 meses. Isso aqui a gente falando de consórcio imobiliário, obviamente, tá? Então, se eu tenho mais prazo, eu tenho que, consequentemente, eu tenho um menor valor de parcela, tá? Por quê? Eu consigo ratear mais aquele valor, aquele saldo devedor que eu vou ter em relação ao consórcio. Então, é um produto que eu descapitalizo menos, né? Porque eu tenho uma parcela menor e, obviamente, por eu ter um prazo maior. Qual o ponto importante de se entender num consórcio planejado? Aqui eu não quero dar lance, tá? Então esse é o principal ponto. Não vou usar recurso próprio, a não ser o valor, né, das parcelas que a gente está ali pagando, beleza? Segundo ponto, se eu não vou usar recurso próprio, se eu não vou dar lance livre, então, consequentemente, eu não tenho uma previsibilidade. Então, sem previsão. É impossível a gente chegar e falar: olha, você vai ser contemplado daqui X meses. Existem produtos que a gente consegue ter mais formas de contemplação, mas isso não é uma garantia de previsão de contemplação, tá? Então tem muita gente no mercado que acaba usando esse tipo de produto planejado e falando de uma certa previsão. Não existe, tá? Produto planejado, quando a gente tem prazo longo, parcela baixa, não, no mercado hoje do Brasil não tem nada que a gente consiga ter previsão de contemplação. Então aqui, qual que é o perfil de cliente? É a pessoa que, se ela for investidora, ela não tem pressa para fazer as operações, tá? Se ela for consumidora, ela não tem pressa para mudar de casa, mudar de imóvel. Tá? Aqui é a forma mais barata que se tem de adquirir um imóvel no Brasil, tá? Onde você vai ter menos custo. Por que, Guilherme? Por que é mais barato? Porque basicamente a gente vai deixar essa carta contemplar de forma orgânica, natural. O que quer dizer isso? Então, ao invés de eu usar recurso próprio, eu vou deixar que essa carta se contemple sozinha. Eu estou pagando uma parcela baixa mesmo, não está pesando no meu bolso. Então, essa é a lógica do consórcio planejado, beleza? Se você é investidor, se você não tem pressa para mudar de imóvel, esse produto é para você. Agora a gente começa a entrar nos casos onde a gente precisa de uma celeridade, eu preciso daquele crédito mais imediato. O que a gente faz? Temos dois tipos de produto. O primeiro deles é o furo de grupo, muito utilizado por gerente de banco, até mesmo vendedores de consórcio,
que é o quê? Sempre entra aquela, é uma oportunidade, um cliente meu desistiu aqui, eu quero te alocar dentro desse grupo. Basicamente, o que é o furo de grupo? Ou sim, teve alguma desistência de um consorciado, ou é um grupo que não vendeu todas as cotas, que tem cotas disponíveis. Só que quais são as características? Por que esse produto pode ser interessante para você? Primeiro ponto, eu tenho um prazo menor. Então, consequentemente, se você não tem um problema com parcelas altas para acessar um crédito, tudo bem, esse produto é o ideal para você. Aqui a gente tem mais valor de parcela, tá? O que é um prazo baixo? Por que eu vou ter um valor de parcela maior? Porque o prazo aqui, a ideia desse grupo é você entrar num grupo que ele já esteja rodando pelo menos pela metade. Já foi metade dele. Eu tenho já bastante histórico de contemplação, eu tenho já, né, muitas pessoas que tiraram ali a carta de crédito. Então aqui, normalmente, entre 80 e 110 meses, você vê, cai pela metade de fato ali, comparado com o produto planejado, tá? Então se eu tenho uma parcela maior, qual que é a minha ideia? O que eu vou fazer? Cara, eu tenho pressa. Então, o primeiro ponto aqui é você ter a possibilidade de lance livre, de ter recurso para dar de lance. Por quê? Tá? Vamos lá. Você entrou num consórcio planejado. Concorda comigo que esse é a cereja do bolo. Eu consegui ter uma parcela baixa, um prazo longo, consegui dar um lance baixo também e eu consegui tirar aquela carta de crédito. Só que hoje no Brasil não tem esse movimento. A Selic está muito alta. As pessoas fogem do financiamento e vão para o consórcio. E elas procuram esse tipo de produto. Então, quando a gente entra nesse fundo de grupo, a ideia é que já rodou metade. Então, se eu tenho uma parcela alta, muitas pessoas correm desse tipo de produto. Elas não vão querer acessar o furo de grupo, tá? Por conta da parcela. Agora, se você está capitalizado, se você tem condições, cara, você vai ter um prazo menor, você vai ter uma parcela maior, tudo bem, vai dar um lance do bolso e você vai provavelmente conseguir tirar essa carta aqui, dependendo do prazo, dependendo da saúde do grupo, entre 48% a, vamos pôr aqui, 60% de lance livre, tá? Aqui hoje no planejado, se você for seguir essa mesma estratégia, aqui está dando 80 a 90%. Então, não faz sentido você fazer essa operação. Aqui já começa a fazer. Só que sustente uma parcela alta num prazo aí de 80 a 110 meses. Tá? Então, essa característica. Por a gente estar usando o lance livre, colocando capital na frente, é uma operação que fica um pouco mais cara do que comparado com o consórcio planejado. Tá? Porque eu estou pegando o recurso meu próprio, fora as parcelas, e estou colocando ali para. Tudo bem que aqui você vai quitar ali parte do saldo devedor, mas você está adiantando um dinheiro que poderia estar investido ou em outra operação sua. Tá? Então fica um pouco mais caro, você precisa descapitalizar. E aí a gente entra na terceira e última opção de consórcio do Brasil, que é a própria carta contemplada. Qual que é o principal ponto? Importante você saber. A carta contemplada, ela é um produto resultante da carta planejada. Então, o que acontece? Eu tenho clientes na minha base que eles não querem comprar imóvel para investimento, eles não querem comprar imóvel para upgrade residencial ou enfim, moradia, e eles optam o quê? Para vender a carta para o meu escritório. Eu compro essa carta do meu cliente com um ágil, tá? E eu revendo no mercado. Como que funciona esse processo? Então, a pessoa que vai adquirir essa carta contemplada, ela vai dar uma entrada entre 35% a 42%. Então, se eu tenho uma carta de R$ 1 milhão disponível e você está interessado, você vai pagar entre R$ 350 mil para ter acesso a ela, a 420. Pô, Guilherme, mas é uma operação semelhante a essa do furo de grupo. Não é, porque essa entrada ela vem para o meu bolso, ela vem para o bolso do meu escritório. Não vai para quitar saldo devedor. O saldo devedor que você acessar vai ser o saldo devedor da própria carta ali.
Isso aqui é um ágio que se paga. Então, é uma operação mais cara. Ela é mais cara do que o planejado, mais cara do que o furo de grupo. Entretanto, se você vai. Aqui eu gosto muito de falar, é para quem ou precisa de fato fazer um upgrade ou comprar uma casa para morar, ou partir para investimento. É um produto mais caro, similar ao financiamento atual, ele sempre vai acompanhar a taxa de juros do financiamento, porém, com as características do planejado. Eu tenho mais prazo, certo? E eu tenho um menor valor de parcela. Então, se você está capitalizado, Guilherme, eu tenho aqui 500 mil reais, eu quero transformar esses 500 mil num patrimônio de 1 milhão, é um caminho. Você pega esses 500, acessa uma carta contemplada, vai dar 1 milhão e pouco ali mais ou menos, pega esse 1 milhão, compra 2 estúdios em São Paulo, coloca isso para render, os estúdios pagam essa carta, tá? Então você começa a se alavancar. É um produto que eu gosto bastante para esse tipo de utilidade, investidor, tá? Mas saiba disso, é um produto que ele vai ter uma operação mais cara por conta do ágio da entrada. Beleza? Não existe outra saída, não existe outro caminho, não existe nada no mercado de consórcios além disso. Então, essas são as saídas, falando de forma bem ampla, né? A gente pode entrar aqui em produtos planejados que vão ter características diferentes, furo de grupos, cada caso precisa ser estudado, carta contemplada depende muito da operação de aquisição do escritório, se eu vou adquirir de cliente meu, se eu vou ter que adquirir de terceiros. Então, tudo isso aqui vai sofrer uma variação, mas em suma, é isso que a gente tem de produto de consórcio, tá? Se você achou um deles interessantes, achou que faz sentido para você, me chama aqui, deixa um comentário. Vou deixar meu Instagram também, meu WhatsApp. Pode me chamar, a gente bate papo, eu posso te explicar melhor. Obrigado.